No momento do ataque, eu preparava minha colheita para vender. De repente, ouvimos tiros e todos correram. Agora toda a minha aldeia se foi. Tudo virou cinzas. O conflito parece não ter fim. Estas são palavras de Rosalina Maziel, nativa de Cabo Delgado, Moçambique, sobre o impacto da violência jihadista na região. A história de Rosalina não é exclusiva. Isso ocorre em toda Cabo Delgado, onde, segundo Médicos Sem Fronteiras, 50 mil pessoas foram deslocadas este ano pelo aumento da violência. Infelizmente, esse aumento é só o mais recente em um conflito que desde 2017 já matou mais de 6 mil pessoas e forçou centenas de milhares a deixarem suas casas. Ataques esporádicos a postos e vilarejos evoluíram para uma insurgência prolongada. Para piorar, o governo impõe um apagão de mídia, limitando o acesso internacional às informações. Assim, a insurgência agora é uma das crises humanitárias menos cobertas do mundo. E a violência não dá sinais de parar. Então, como Moçambique chegou a esse ponto? Como Cabo Delgado, lar de um dos maiores campos de gás natural do mundo, passou de uma província cheia de promessas para um campo de batalha? E existe alguma maneira de parar isso? Antes de respondermos à primeira grande pergunta de hoje, é preciso conhecer alguns fatos sobre Moçambique. É uma nação majoritariamente cristã, exceto nas províncias do norte, Cabo Delgado e Niassa. A etnia influencia todos os aspectos da vida aqui, incluindo política, economia e conflitos. Terceiro, e talvez mais importante, a Frelimo governa Moçambique desde a independência de Portugal em 1975 e muitos acreditam que o destino dos moradores depende de manter o Partido Único satisfeito. Com isso em mente, vamos agora olhar para os acontecimentos do dia 5 de outubro de 2017, o dia que pode ser razoavelmente considerado o início da guerra. Foi o dia em que 30 homens armados invadiram Moçamboa da Praia, em Cabo Delgado, mantendo a cidade refém por 48 horas. Eles atacaram a delegacia, roubaram armas e munição e mataram várias pessoas em um ataque indiscriminado para espalhar medo e causar desordem, segundo a polícia. Esse foi o primeiro ataque do grupo, que ainda não tinha nome oficial na época. Alguns os chamavam de Al-Shabaab, outros de Al-Sinar wal-Jama, e repórteres da Mediafax os nomearam Swahili Suna. O nome Al-Shabaab foi adotado porque, mesmo sem ligação oficial com o grupo somali, usavam táticas semelhantes. Usamos Al-Shabaab nesta matéria principalmente por ser mais fácil de pronunciar. Sim, e também é o nome mais conhecido pela maioria das pessoas. Para evitar repetições, reforçamos que este Al-Shabaab não é o famoso grupo terrorista somali homônimo. É como se David Mitchell, o autor, fosse diferente de David Mitchell, o comediante, mas com mais sequestros. Até onde sabemos, nenhum Mitchell esteve envolvido nisso. Apesar da confusão inicial sobre como nomear os atacantes, sua identidade não era questionada. Dr. Eric Morier Janod, professor de História Africana na Queen's University, Belfast, disse que a maioria dos atacantes cresceu em Moçumba de Pra. Alguns vieram de outros distritos de Cabo Delgado e poucos tinham sotaques estrangeiros. A maioria já morava na cidade antes do ataque. Moradores que reconheceram os insurgentes questionaram se os ataques foram mesmo indiscriminados. Um morador relatou à imprensa: eles tinham facão, faca e metralhadora, e um deles disse para eu não ter medo, pois só buscavam a polícia. Agora, seja qual for a origem, o ataque deixou as autoridades em polvorosa. Até o dia 10 de outubro, a polícia já havia prendido 52 pessoas, o que só pareceu incentivar os insurgentes a responderem com ainda mais violência. Mais uma vez, a polícia respondeu com prisões, desta vez aumentando o número para 100 e fechando 3 mesquitas que acreditavam ter ligação com os atacantes. Curiosamente, apesar de serem rebeldes islâmicos violentos, responderam de forma pacífica. Não. Eles assassinaram brutalmente 2 aldeões, um por decapitação e o outro queimando-o vivo. Moderação. A violência nessa escala tinha 3 propósitos. Enviar uma mensagem ao governo de que o Al-Shabaab não deveria ser subestimado. Fechar as mesquitas e prender várias centenas de pessoas não seria suficiente para detê-los. Serviu também para assustar moradores e dificultar a cooperação com a polícia. A máfia cometeu um assassinato.
Insurgentes sentem medo. Por fim, a terceira função foi recrutar novos combatentes que viam a brutalidade como força e desafio ao Estado que marginalizava sua minoria islâmica há anos. O que veio depois foi o início de uma grande insurgência. Com o aumento de membros, Al-Shabaab intensificou ataques contra civis e autoridades. O principal alvo deles foi um diretor nacional da polícia, morto em 17 de dezembro. A cada vitória, a cada arma roubada da polícia, Al-Shabaab aumentava não apenas seu apetite por violência, mas também sua capacidade de infligi-la. Eles passaram de grupo desorganizado a organização terrorista que continuou lutando contra o Estado mais de 8 anos após o primeiro ataque. Com o aumento dos combates, analistas passaram a questionar: por que Cabo Delgado? E por que agora? Alguns especialistas, como o clérigo moçambicano Sheikh Said Habibé, veem o islamismo radical como fator-chave da insurgência. Eles dizem que jovens muçulmanos, frequentemente discriminados pela maioria cristã, foram radicalizados por pregadores extremistas do Quênia e Tanzânia. Especialistas também citaram estudantes moçambicanos de universidades da Arábia Saudita, Egito e Sudão como fontes de radicalização. Esses estudantes achavam difícil conseguir emprego ao voltar a Moçambique e eram mais críticos às tradições sufis locais. Joseph Handlon, um professor sênior da Open University, oferece uma perspectiva um pouco diferente. Ele acredita que a pobreza é o principal fator que impulsiona o conflito. Moçambique está entre os países mais pobres do mundo, com mais de metade da população vivendo com menos de $1 diário. Cabo Delgado é uma das províncias mais pobres, o que realmente diz muito aqui. Parte do motivo pelo qual Cabo Delgado é tão pobre é que após a independência, governos sucessivos em Maputo focaram no desenvolvimento do sul do país, deixando o do norte sem oportunidades. Comunidades como os Mauane foram excluídas do poder, eclipsadas pelas elites do sul e pelos Makonde, que eram politicamente favorecidos. Com a descoberta do gás natural em 2010, os moradores da província esperavam mudar de sorte. Em 2017, ficou evidente que as promessas não alcançariam as comunidades minoritárias de Cabo Delgado. Muitos moradores sentiram que as riquezas eram desviadas pelos Makonde, elites de Maputo e corporações estrangeiras. Independentemente dos motivos dos atacantes, porém, o governo parecia incapaz de detê-los. Segundo o professor Alício Macamo, sociólogo moçambicano, os ataques revelam a fragilidade do Estado e as autoridades desconhecem o que ocorre naquela região. Fim da citação. O governo tentou um programa de anistia, prometendo empregos aos rebeldes e uma saída da pobreza se eles depusessem as armas. Quando isso falhou, eles anunciaram operações de contra-insurgência na floresta ao redor de Mutambate, que havia se tornado um reduto dos insurgentes. Maputo também declarou as ações do grupo como terrorismo, mas isso fez tanto para detê-los quanto aqueles avisos online que dizem que, ao clicar aqui, você realmente tem mais de 18 anos, eu prometo de verdade. Então, as coisas começaram a sair do controle. Al-Shabaab iniciou uma campanha violenta. Os ataques eram esperados, mas o que ocorreu depois não era. No fim de janeiro de 2018, um vídeo viralizou nas redes mostrando 6 pessoas de roupas civis acampadas em uma floresta. Eles cobriram o rosto, armados com fuzis, e em português e árabe chamaram os moçambicanos a lutar contra o diabo e defender os valores islâmicos que, segundo eles, foram corrompidos. A escolha do idioma foi muito específica. Português para o moçambicano comum e árabe como uma referência a algo maior, uma reivindicação de legitimidade dentro do universo mais amplo do militância islâmica. Esse vídeo transformou a imagem do grupo de bandidos locais, extremamente violentos, mas ainda assim bandidos locais, para um projeto ideológico envolto na linguagem e na simbologia da jihad global. E indicou que coisas piores viriam. Em abril de 2018, surgiram relatos de combatentes do Estado Islâmico do Iraque e da Síria infiltrados no país para apoiar insurgentes. Enquanto o governo fingia controlar totalmente a situação, quem não era do departamento de propaganda via a realidade. O grupo terrorista mais temido do mundo agora estava operando em solo moçambicano, e não havia a menor chance de isso levar a qualquer coisa além do caos.
Agora, o Projeto de Localização e Dados de Conflitos Armados, ou Projeto de Localização e Dados de Conflitos Armados, relatou que a associação com o Estado Islâmico do Iraque e da Síria deu aos insurgentes de Cabo Delgado acesso tanto à assistência técnica quanto a apoio financeiro externo. Isso foi confirmado pela Organização das Nações Unidas, que relatou que o Estado Islâmico encarregou Aya Somália, sediado em Puntland, de coordenar o apoio em toda a região por meio de seu Kara Hub. Sim, sei que a participação de um grupo terrorista somali em um episódio sobre outro Al-Shabaab torna tudo mais confuso, mas ainda não estamos falando do mais famoso. Ainda é uma situação semelhante à de um David Mitchell menos conhecido. A parceria com a Ayur Somália levou o seu grupo a desafiar mais o Estado, focando em questões locais e no projeto de gás natural. O apoio resultou, em maio de 2019, na derrota do exército moçambicano pelos insurgentes em Mozamboa de Praia. O Estado Islâmico do Iraque e da Síria assumiu a autoria do ataque, dizendo que foi feito pelo Estado Islâmico da província da África Central, ou Estado Islâmico da província da África Central, que abrange Moçambique e a República Democrática do Congo, ambos enfrentando insurgências islâmicas, tema que abordamos recentemente em outro vídeo. Confira depois, se quiser. Em 2020, a insurgência já mudava de caráter. Os combatentes passaram a se alinhar mais abertamente com o Estado Islâmico. Eles hastearam sua bandeira preta sobre os territórios capturados. Talvez o mais revelador tenha sido a mudança de tática deles no campo de batalha. Em vez de brutalidade indiscriminada, eles tentaram conquistar as comunidades locais, distribuindo suprimentos saqueados e se apresentando como uma alternativa a um governo no qual muitos já não confiavam. O fato de o grupo ter parado de atacar civis não era um sinal de que eles tinham mudado. Era uma estratégia. Eles ofereciam a cenoura da redistribuição de riqueza para uma população empobrecida, enquanto ainda escondiam o porrete atrás das costas, como o povo de Ixtaxi logo descobriria. Em 7 de abril, Al-Shabaab atacou a vila de Taxis, inicialmente usando a cenoura para recrutar jovens para o grupo. Quando isso falhou, reuniram todos os jovens e os executaram num massacre brutal, segundo testemunhas. Jornalistas locais relataram que muitas das vítimas foram decapitadas e os corpos foram deixados para servir de aviso para toda a região. Os sobreviventes buscaram refúgio em campos sem estrutura para assisti-los. O Mail and Guardian relatou que, enquanto o governo provincial se preocupava com o povo, o governo nacional parecia cansado de ajudar. Amin Dungunga, líder de órgão do governo para o desenvolvimento do norte, afirmou: as pessoas não podem viver recebendo ajuda alimentar e reclamando que é insuficiente. É essa atitude insensível de Maputo que os insurgentes conseguiram explorar com sucesso ao oferecer vantagens. Esses ataques insurgentes levaram o governo dos Estados Unidos da América a classificar o Al-Shabaab como afiliado do Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Paradoxalmente, o professor Chris Alden acredita que a inclusão na lista de terrorismo de Washington pode ter aumentado o perfil internacional do grupo e facilitado o recrutamento. Opa! O conflito se desenrolou de forma muito semelhante durante o restante de 2020 e 2021, com os insurgentes atacando qualquer local que considerassem vulnerável e o governo sempre correndo atrás do prejuízo. Dados do projeto de localização e dados de conflitos armados indicam que, no fim de 2020, o governo perdia o controle do norte, enquanto insurgentes dominavam as principais estradas, ligando Pemba aos distritos do norte de Cabo Delgado. Em março de 2021, Al-Shabaab usou o controle das estradas para atacar Parma. Se você está se perguntando onde fica Parma, não se preocupe. Durante a maior parte da história, ninguém sabia também. Depois, grandes reservas de gás natural foram achadas em Cabo Delgado e a cidade virou um polo industrial. O crescimento foi impulsionado por um projeto de 60 bilhões de dólares americanos da gigante francesa Total Energies, na península de Afundi. Apesar dos avanços, isso tornou o local alvo do Al-Shabaab, que, após aliar-se ao Estado Islâmico do Iraque e da Síria, fez dos ataques a projetos de gás natural um pilar de sua ideologia.
um fato sobre o qual especialistas em segurança e observadores regionais, incluindo a analista da Projeto de Localização e Dados de Conflitos Armados, Jasmine Opperman, já haviam alertado antes do ataque. Opperman mais tarde escreveria no X: "Por que, em nome de Deus, nenhuma ação foi tomada em resposta aos alertas de inteligência antecipados? É uma vergonha." O ataque a Parma começou em 7 de março de 2021, quando o Al-Shabaab capturou o posto fronteiriço em Nongé, isolando efetivamente a cidade do restante do país. Os insurgentes, disfarçados de soldados e policiais civis, infiltraram-se em Parma e esconderam armas para o ataque. Em 24, mais de 100 combatentes atacaram coordenadamente em 3 frentes. Primeiro atacaram delegacias e postos de controle, depois usaram explosivos para invadir 2 bancos. Atacaram bairros residenciais e o projeto de gás, matando moradores e trabalhadores estrangeiros. Quando a poeira baixou, mais de 1.100 civis haviam morrido. O que surpreendeu muitos foi a pouca resistência encontrada pelos militantes. A maioria das forças de segurança fugiu, e os que ficaram foram rapidamente dominados. Uma unidade do exército próxima recusou ajudar Palmer para não enfraquecer sua posição fortificada na península de Afundi. O governo acabaria enviando tropas para retomar a cidade no dia 28 de março, mostrando o que Tim Lister, analista do Centro de Combate ao Terrorismo de West Point, chamou de consciência tática. Os militantes logo se retiraram para evitar serem encurralados pelo exército. Para o Al-Shabaab, o ataque foi um sucesso. Eles tomaram a cidade facilmente, mantiveram por 4 dias e fugiram sem grandes baixas. Eles fugiram com 23 toneladas de comida e cerca de $1 milhão, segundo estimativas. Mais importante, mostrou o aumento das capacidades militares do grupo. Alexandra Raymakers, analista da Verisk Maplecroft, disse à Cable News Network: "A habilidade do grupo de atacar vários alvos ao mesmo tempo e usar armas leves com morteiros para sobrecarregar as forças do governo em poucas horas demonstra comando, controle e disciplina avançados." O governo, por outro lado, tentou agir como aquela criança no parquinho que acabou de perder uma briga, mas não queria que ninguém dissesse que ela perdeu a briga. Restringiram a cobertura da mídia local e tentaram impor sua narrativa de sucesso. A mídia internacional pouco se importou com o desejo de Maputo e o New York Times publicou: "Militantes atacaram uma cidade-chave em Moçambique, onde estava o governo." Os impactos para o governo foram além do constrangimento global. A Total Energies se retirou do projeto porque Maputo não conseguiu manter uma garantia de segurança fundamental. Após o ataque, a liderança do Estado Islâmico declarou que Al-Shabaab, agora Estado Islâmico Moçambique, atuaria de forma autônoma do Estado Islâmico da província da África Central. Pense nisso como uma recompensa pelo derramamento de sangue, algo parecido com seu chefe te promovendo a gerente de linha por um trabalho consistentemente bom. Infelizmente, essa promoção significou uma única coisa para os civis de Moçambique: as coisas estavam prestes a piorar muito. Com tudo isso, você deve estar pensando: "Ao Simon, onde estava sua comunidade internacional, meu camarada?" Essa é uma pergunta importante, principalmente diante do risco de o conflito se expandir para os países vizinhos. Onde eles estavam? Segundo o professor Alden, a comunidade internacional não interveio por 2 motivos. Primeiro, apatia regional. Durante meses, atores regionais importantes como África do Sul e Zimbábue hesitaram enquanto se concentravam em suas próprias crises políticas e econômicas internas. Até mesmo a Tanzânia demorou a agir, só enviando forças para sua fronteira depois que insurgentes atacaram a cidade fronteiriça de Kitaya, matando cidadãos tanzanianos. O segundo motivo foi Maputo. O presidente Filipe Nyusi, líder de Moçambique na época, estava relutante em aceitar qualquer ajuda internacional, seja de parceiros regionais da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, ou Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, ou de outros países como França ou Estados Unidos. Maputo temia que tal intervenção expusesse o quanto o governo estava tendo dificuldades para lidar com os insurgentes, enfraquecendo a liderança da Frelimo. O governo preferiu parcerias com empresas mercenárias como o Grupo Wagner da Rússia e o Dirk Advisory Group da África do Sul, mas essas colaborações foram mal sucedidas.
O grupo Wagner saiu de Moçambique em março de 2020, após várias derrotas para os insurgentes. Segundo o Daily Maverick, as derrotas ocorreram porque os soldados combateram sem inteligência, treinamento, preparo ou conhecimento do terreno. Eles tiveram dificuldades de coordenação com o exército moçambicano por não falarem o mesmo idioma, tornando o processo desafiador. Eles foram substituídos pelo DAG, que, apesar de ter mais sucesso, era muito mais controverso. Sim, eles eram mais polêmicos que o grupo Wagner de Gaddafi, conhecidos por matar companheiros a marretadas por deserção. A Anistia Internacional relata que o DAG atacou repetidamente hospitais, escolas e residências civis. A Anistia acusou o DAG de racismo por priorizar evacuar vítimas brancas em vez de negras na Batalha de Palma. Ironicamente, foi a Batalha de Palma que finalmente levou a uma maior intervenção internacional no conflito. Com o ataque, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral acelerou o plano de intervenção militar regional. A Força da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, enviada a Moçambique em 15 de julho de 2021, ficou cerca de 3 anos, saindo devido à falta crônica de financiamento e à mudança de prioridades para o combate do República Democrática do Congo contra o M23. Nesse período, o Centro-Africano para a Resolução de Conflitos atribuiu às missões o mérito de expulsar insurgentes, apreender armas, facilitar a ajuda humanitária e o retorno dos deslocados às suas casas. No entanto, esses avanços duraram pouco. Segundo a Defense Web, veículo de comunicação da África do Sul, focado em segurança, a saída da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral em 2024 criou um vácuo de segurança, que foi aproveitado pelos insurgentes para intensificar ataques. Junto com as forças da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, Moçambique também assinou um acordo bilateral com Ruanda, permitindo que o pequeno país enviasse 1.000 integrantes de suas forças de defesa e polícia para Cabo Delgado. Nos anos seguintes, as tropas ruandesas em Moçambique cresceram de 1.000 para cerca de 5.000. O governo moçambicano justificou esse aumento, apontando para a melhora na situação de segurança na região. Apesar do sucesso das tropas ruandesas no campo de batalha, a ausência de reformas de segurança em Cabo Delgado preocupa observadores regionais. Colton Caldedo, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais da Universidade Joaquim Jazana, alerta que as forças ruandesas podem agir de forma negligente, agravando a segurança e tornando-se ainda mais indispensáveis para proteger moradores e empresas. Esses temores estão se concretizando. Segundo o Projeto de Localização e Dados de Conflitos Armados, em março de 2025, um líder da força local de Moçambique, milícia pró-governo que luta contra o Estado Islâmico, Moçambique acusou as forças ruandesas de evitarem o combate ao Estado Islâmico Moçambique. Ele diz que as forças ruandesas chegavam horas após os ataques, mesmo estando próximas. Essa dinâmica corre o risco de criar um ciclo vicioso. Se Moçambique continuar dependente de tropas externas, sem corrigir suas fragilidades militares e de governança, será ainda mais difícil reconstruir a confiança no Estado. Fica claro que o apoio internacional, apesar de essencial, não foi uma solução milagrosa. Segundo Austin Doutor, professor de ciência política na Universidade de Nebraska, em Omaha, o Estado Islâmico Moçambique mudou de tática após Parma e a entrada de atores internacionais. Sem controlar cidades, o grupo virou células menores e móveis, avançando mais para o interior. Seus ataques ficaram esporádicos, voltados menos à conquista e mais à disseminação do medo, o que realmente conseguiram. No verão de 2025, estimava-se que o conflito em Cabo Delgado matou 6.100 pessoas e deslocou mais de 700.000, segundo o Global Protection Cluster, rede humanitária liderada pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. A frequência aleatória dos ataques tornou a região quase ingovernável. Antes focada na extração de gás natural, Cabo Delgado mergulhou na anarquia, com aumento de sequestros, assassinatos e agressões sexuais. Esses ataques ocorreram em julho e agosto, forçando pessoas como Rosalina Maciel a deixar suas casas. Lembra da Rosalina? Ela era essa mulher local da nossa introdução, que viu sua aldeia ser queimada por militantes.
E o pior de tudo é que ninguém parece ter ideia de como impedir que coisas assim aconteçam novamente. Então, se a intervenção internacional não foi uma solução mágica e Maputo se mostrou incapaz de derrotar o Estado Islâmico Moçambique sozinho, precisamos perguntar: afinal, o que será necessário para trazer paz a Cabo Delgado? Daniel Schiappori, atual presidente, prefere o diálogo, ideia que não é inédita. O ex-presidente Joaquim Chissano sugeriu isso pela primeira vez em 2021, mas o fato de um presidente em exercício apoiar abertamente essa ideia lhe dá muito mais peso. Porém, o professor Éric Morrier Genob questiona se o diálogo terá sucesso, já que os insurgentes buscam rejeitar totalmente o Estado laico de Moçambique e criar uma ordem islâmica. Por considerarem uma questão de fé, líderes radicais podem recusar negociações imediatamente. Se o diálogo não é possível, quais são as alternativas? Segundo o Instituto de Estudos de Segurança, a melhor solução para Maputo é criar uma estratégia que envolva questões de segurança, humanitárias, políticas, econômicas, sociais e religiosas da insurgência, embora isso seja mais fácil dizer do que fazer. A verdade é que ninguém realmente sabe o que trará paz duradoura para Cabo Delgado. Especialistas podem propor estratégias, forças regionais podem enviar tropas e políticos podem prometer diálogo, mas, infelizmente, o que foi tentado até agora simplesmente não funcionou. E o governo não se mostra aberto a novas ideias. Ainda mais lamentável é que Cabo Delgado pode parecer insignificante diante da carnificina na Ucrânia, Sudão ou Gaza. O número de mortos e os interesses geopolíticos são menores e a cobertura internacional é breve. No entanto, para pessoas como Rosalina, a dimensão do conflito é irrelevante. Tudo o que ela possuía foi reduzido a cinzas. Ela não tem casa para voltar. Mostra que até conflitos com menos mortos deixam uma devastação que levará décadas para superar. Ainda destrói vidas, mesmo acontecendo longe dos holofotes. Sebastião Traficante, o chefe dos médicos San Francier em Moçambique, provavelmente disse da melhor forma: a crise não pode permanecer invisível. Se o mundo vai escolher prestar atenção ou não, só o tempo dirá. Se nada mudar, pessoas como Rosalina seguirão presas em um ciclo de deslocamento, pobreza e medo. E essa não é maneira de viver. Obrigado por assistir.